Salve, salve pessoal! Tudo bem com vocês? E hoje é dia de fazermos a crítica do filme Mestres do Universo de 2026. Chegou o grande dia e eu confesso a vocês que eu amei esse filme. Temos muito que falar, temos que falar de muitos pontos. Se você já assistiu, comenta aqui o que vocês acharam, mas eu já adianto que foi muito bom. Temos muito que falar, mas temos que falar de um detalhe também aqui muito interessante. O diretor é do Travis Knight, onde ele fez um trabalho maravilhoso com Bumblebee, ou seja, ele já é acostumado ali a fazer reboots, fazer ali adaptações, e Bumblebee tem essa pegada nostálgica ali da década de 80, e aqui ele traz aqui para Mestre do Universo. Tem alguns pontos que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, mas realmente e novamente é um resultado muito positivo. Então, Mestre dos Universo foi tentado aí já várias vezes, já desde os anos 2000, para que a Mattel consiga ali novos licenciamentos, novas formas, novos públicos. Vieram algumas animações, mas o filme não conseguia sair do papel. Então aí a MGM, que no caso é da Amazon, e a Sony distribuiu, conseguiu trazer aí Mestre dos Universos para as telonas. E vamos falar sobre a ambientação. Olha, a ambientação é um capítulo à parte, porque consegue ali evocar, consegue trazer a Eternia realmente do jeito que queríamos como adaptação. Existe uma fidelidade visual onde eu me impressionei. Eu lembro que lá no Direto da Banca eu falei que realmente tem muito CGI, que realmente tem algumas locações, mas não, foi bem ambientado sim. Tem alguns pontos que eu vou falar no bloco de efeitos especiais, mas sobre essa questão da ambientação, olha, realmente é muito bom. E sobre ainda outra parte da ambientação, vamos aí para a sinopse, que nós temos aí a Terra, ali onde o Príncipe Abda acabou indo, e onde essa sinopse prepara, contextualiza ali o público que não conhece o He-Man, que não conhece os Mestres do Universo. Ou seja, existe uma competência ali no início do filme para explicar a maioria da lore, ou seja, ninguém fica perdido. Isso eu falei, por exemplo, na crítica de Mortal Kombat, que é mais pro fã. Aqui não, aqui é preparado realmente um terreno para que você conheça ali muito rápido o jogo de tabuleiros para saber quem é quem. É muita competência aí, porque realmente você não chega perdido se caso você não seja fã. Quem é fã vai amar. Quem é fã sabe todo mundo que está ali, cada personagem, cada detalhe. Os roteiristas e o diretor realmente entregaram o que os fãs queriam. Com toda certeza entregou muito bonito. E vamos falar sobre a questão das atuações, que existe já alguns comentários, alguns burburinhos ali. Olha, sobre o Nicolas Galitz, ele está muito bem sim. Eu falei também lá na crítica do primeiro filme de 1987 sobre a questão das atuações, mas o Nicolas está bem sim. Ele defende muito bem ali o Príncipe Ada. Me surpreendeu ali a atuação dele. Existe toda uma construção, existe toda uma explicação por que ele é daquela forma. Ele ainda não é o Adam que conhecemos lá do desenho. Por quê? Porque o filme ele tem caráter introdutório. Então o Nicolas ele atua muito bem sobre a questão do Adam. Então tipo ali tem toda aquela questão de ele ser um nerd, que ele tem aquela obsessão pela espada. A espada ali foi perdida quando ele vinha aqui para a Terra. Isso tudo explicado, isso tudo mastigado. O público, a criança ela não perde. Então, tipo, ele tem essa obsessão, como o Adam ali, trabalhando no RH, trabalhando ali no escritório. E aí vem a questão da parte do He-Man, que eu acredito que é muito esperada aqui por vocês. Se ele defendeu muito bem ali a persona do He-Man, o que conhecemos do He-Man, principalmente do desenho clássico, que realmente evoca, ele quer ser um desenho vivo sim, do desenho clássico,
que no caso é o seguinte, esse filme ele tem caráter introdutório, então quando ele se transforma no He-Man, ele ainda está no meio termo. Ele está no meio termo, mas aí é uma questão do roteiro, é uma questão ali da produção e não necessariamente da lore. Ou seja, o He-Man que temos lá no desenho clássico, ele ainda está em transição. Ou seja, ele não é tipo uma entidade, eu via muito ali como uma entidade. Porque primeiro ele era o Adam, todo ali, não necessariamente medroso, mas pacífico, algo que tem aqui no filme. Ele é mais pacífico, ele tenta levar aquilo ali na calma, mas aí quando ele se transforma He-Man, vem aquela ação, vem aquela brutalidade, mas não deixando a questão racional. Então o Nicholas realmente me surpreendeu ali nessa transição. E a questão do roteiro, ele ainda não dá 100% aquele He-Man, mas assim, no terceiro ato, essa questão da violência, essa questão da brutalidade ele usa, mas também ele usa a inteligência, ele usa tudo aquilo que ele aprendeu ali na Terra. Então, sobre a questão do Nicholas, Martelo Bartido realmente me surpreendeu, eu pensei realmente que ele não iria atuar bem. A Camila Mendes tá ótima assim ali como a Attila. Ela tem aquela áurea realmente que a Attila tinha no desenho clássico. Então ela tá ali do lado do He-Man. Ela não ofusca o He-Man. Alguns comentários, alguns burburinhos, eu não vejo isso. Não tem essa questão também de submissão. Tá todo mundo ali se ajudando. Ela é muito jovem, a atriz, mas realmente ela tá muito bem no papel. Ela dá aquele suporte por ser aquela garota que faz parte ali da Eternia, explicando ainda sobre a questão ali ao Ada. Então assim, é um apoio muito interessante, tanto na construção do desenvolvimento da história, também ali, como a parte da ação, como a parte da figura feminina, ao que se tinha já no desenho ali dos anos 80. Agora, quem brilha também aqui em atuação, eu não posso aqui deixar de falar, é o Idris Elba como o mentor. Olha, é uma surpresa ali quando os roteiristas deram um passo diferente ali ao mentor, quando se passaram-se ali os 15 anos, onde ele ficou meio depressivo, ele ficou meio abatido por tudo ali que aconteceu ali com a Eternia. Então é um arco bem construído, é um arco ali que ele vai se redimindo. Me surpreendeu porque eu tô trabalhando com tantos personagens e eu ainda consigo trabalhar ali com o mentor, com esse arco do mentor ali, realmente sendo o pai da Attila ali. Tem algumas coisinhas ali no texto, realmente ali, que parecia, como é que eu posso chegar a falar? Mas não nada exagerado ali, porque depois tem realmente a redimissão, tem umas coisinhas ali que cutucou, mas tá tudo bem ali entre a relação dela com o pai. Vocês comentem, vocês viram também o que vocês acharam. Mas depois tem o arco da redimissão ali no terceiro ato, ficou muito interessante. Sobre o Jared Leto como esqueleto, o esqueleto, a construção está perfeita assim. O esqueleto é o esqueleto realmente do desenho animado. Mas sobre essa questão da atuação, não tem como falarmos sobre a atuação do Jared Leto. Foi ali trabalhado os movimentos dele ali, do Jared Leto, mas sempre tá ali aquela caveira, sempre tá ali os efeitos, então não tem como dizer, foi uma ótima atuação, porque realmente ali é um trabalho ali do CGI, é um trabalho ali da computação. Então realmente eu não vou dizer que o Jared Leto estava bem, porque realmente é um outro tipo de trabalho. Eu me surpreendi com o Nicholas. Sobre a questão do esqueleto, ele tá ótimo, ele tá muito sarcástico, tem umas sacadas ali muito boas sobre aquela questão de ser sarcástico e usar a violência também, e tudo moderado. A criançada ali não vai ficar traumatizada, não vai ficar com medo, tenta agradar todo mundo. Na verdade, o filme ele tenta agradar todo mundo a todo tempo. Então realmente eu tô fazendo isso, eu tô tentando agradar, eu tô respeitando, e respeita muito bem. Além de respeitar
toda uma lore, há um respeito ao desenho, porque eu considero realmente, Emílio Kubrick aqui no canal, considero um desenho vivo. Então ali tem a questão da fora da lógica, tem alguns detalhes ali de continuidade ali com a roupa do He-Man que depois volta do nada, mas aquilo era algo que acontecia no desenho. Mas eu não acho ele cafona. Eu tô escutando muito isso. O filme do He-Man é cafona. Não, ele faz uma produção ali que evoca todo o desenho. Há uma mistura ali com o retrofuturismo, podemos dizer assim, porque há a questão medieval, mas também tem a questão do futuro, da robótica, algo que o desenho tinha, e na minha opinião ficou perfeito. Eu não vi nada cafona ali, e também lá no antigo, que eu fiz já a crítica aqui, fez sucesso, realmente também não vi nada de cafona. Realmente foi um trabalho muito bem, que aí entra a questão dos efeitos especiais. Olha, eu me surpreendi muito com os efeitos especiais, porque eu tinha visto o trailer lá no Direto da Banca, aqui um dos quadros, eu falava, e olha, eu me surpreendi, realmente foi um filme de 200 milhões de dólares, olha, foi muito competente ali. Tem alguns takes, tem alguns closes ali que realmente você vê que teve muito CGI, mas eram cenas que eram necessárias. Então aonde o Travis ali pôde, não precisou usar, ele não usou, mas realmente quando era necessário ali ter o CGI, foi lá colocado. E ainda sobre a questão do Gralitzi, existe sim um pequeno uso ali do CG ainda na musculatura ali, não todas as vezes, mas quando era necessário ali a ação, você percebia que tinha algo ali, claro que você realmente não vai ficar procurando, mas nós que somos críticos acaba procurando, vendo ali, mas eu estava bem calado na hora da sessão, então tem uma objetificação mesmo ali em relação à figura, à imagem, a musculatura dele, algo que sempre existiu também com os homens nos anos 80, o próprio Dolph Lundgren tinha isso, o próprio Rambo, o próprio Stallone. Então aqui tem-se até um pouco aumentado, alguma piada, o próprio esqueleto soltando ali sobre o corpo dele, mas realmente não atrapalha, achei bem interessante, tudo é na medida, tudo aqui é bem pesado, não tem nada exagerado, inclusive o humor, onde eu cheguei a ouvir burburinhos que seria algo Amor e Trovão, Thor, aquela porcaria, aquele lixo. Aquilo é uma falta de respeito. Aqui não. Aqui tem humor, aqui tem a leveza que realmente se tem ali nos desenhos e, na minha opinião, foi bem equilibrado. Realmente não são sketches, não são algo ali, nada é de graça. É muito bem colocado o humor. Então, realmente, existe sim essa fórmula Marvel, podemos dizer assim, tem um momento de ação, tem um momento de tensão, mas realmente ali tem humor, e o humor é legal, se você tirar, realmente faz parte ali da condução ali do filme. Então, sobre a questão da trilha sonora, perfeita também ali, existe a sonorização, que é muito boa também, dos tiros, dos blasts, digamos assim, realmente das naves, é perfeita, e quando tem a trilha sonora, as bandas, Queen, entre outras bandas ali, é bem colocado, as músicas dos memes, dos desenhos, eles deixam bem colocado, nada gratuito, porque realmente aí entra o fator nostalgia. Então sim, temos nostalgia, você que assistiu o desenho nos anos 80, nos anos 90, como foi eu, então tem essa nostalgia, tem essa vibe aí, não só na música, que a música não é gratuita, mas em tudo, em todos os detalhes, a forma que é conduzido, que realmente é um episódio vivo ali, é um filme que evoca muito o desenho. Existe sim, obviamente, a experiência cinematográfica muito boa, mas realmente existe a evocação, existe esse espírito do desenho animado. Então, às vezes, as coisas estão até engrossando, mas em determinado momento realmente tem aquele gostinho ali do desenho animado, tem aquela lição de moral e por aí vai. Mestre dos Universos 2026 é uma carta de amor.
realmente, se você gosta do He-Man, se você já chegou a assistir o desenho, você vai se sentir em casa, você vai se emocionar. Realmente foi um trabalho feito com muito carinho, foi muito respeito ao material. Então, realmente, se você não conhece o desenho, talvez você encontre alguns defeitos, podemos dizer assim. Ele pode ser um pouco exagerado, ele pode ser um pouco cartunesco, ele pode ser um pouco bobo, ele pode ser para você bobo, mas nós que conhecemos a franquia, a lore ali, realmente foi muito bem colocado. Assistam Mestre do Universo, porque realmente é uma carta de amor para todos os fãs. E é sobre isso. Eu vou ficando por aqui muito satisfeito em ter visto esse filme no cinema. Muito obrigado e até mais!